Pessoal, tô começando aqui uma torta. Eu gosto de fazer essa torta, mas eu não tenho assim medida exata dos ingredientes, né, que eu vou usar. Mas eu deixei aqui em cima, né, é o básico mesmo, né, que a gente costuma usar para uma torta. Eu deixei aqui em cima, que é a farinha de trigo, aqui, leite. Isso aqui eu vou colocar uma xícara de amido de milho também, né? Que é bom para dar uma leveza. Eu vou colocar 3 ovos. Vou colocar um pouquinho de queijo ralado na massa. Vou deixar mais um pouquinho, metade, para colocar por cima, né? Eu só tenho esse hoje, então vai só esse mesmo. Aqui eu tenho nata, sal a gosto, certo? E aqui o fermento químico. Então, gente, a massa vai ser só isso, né? Talvez eu coloque uma cebolinha na massa, tal, mas vai ser só isso mesmo. E eu vou colocar o leite, vou colocar também umas 2 xícaras de água, uma de leite, para não ficar muito pesado, né? Senão fica muito pesado. E aqui, gente, eu já deixei o que eu vou rechear. O que eu vou rechear? É o que eu tenho. Aqui eu tenho abobrinha, né? Cortei ela em rodelinha, essa abobrinha daqui mesmo da minha casa. Aqui eu tenho 2 peitos de frango, né? Que eles não estão desfiados, não, eles estão picados, certo? Então, como eu faço ele junto com o frango, depois eu separo para ocupar posteriormente, então ele tá bem temperadinho. Então, não vou precisar fazer nada aqui, colocar nada de tempero aqui, porque ele tá bem temperadinho. Aqui eu deixei tomate, cebola, aqui cheiro verde, né? Cheiro de verde não, é só a cebolinha mesmo. Aqui eu deixei mostarda, botar um pouquinho por cima. Isso aqui é molho de pimenta, também já vou deixar também, porque, né, a gente gosta, não tem problema usar, não pode abusar, mas um pouco não tem problema. Este ovo, gente, eu vou usar em cima dos tomates. Eu vou quebrar depois e vou colocar em cima dos tomates. Eu não vou colocar cozido, né, como eu costumo colocar, mas eu vou colocar ele cru mesmo. Então ele vai cozinhar durante o processo, né? Isso aqui, gente, é vagem. É um restinho de vagem com tomate, molho que sobrou, né, esses dias, então eu vou recheio. Eu esqueci de pegar azeitona, né? Vou colocar também, mas eu vou pegar azeitona. Então é isso aí, gente. O processo é simples, né? É uma torta comum, então eu vou fazer a massa e vou mostrando para vocês à medida que eu for fazendo. Então, pessoal, aqui eu coloquei 3 ovos. Eu esqueci de dizer, mas eu coloquei meia xícara dessa de óleo, certo? Coloquei 3 colheres bem cheias de nata. Coloquei uma colher rasa de sal. O que mais? 2 de leite, né? 2 de leite. E desculpa, 2 de água e uma de leite. Agora eu vou colocar metade desse queijo ralado. O restante depois eu vou colocar por cima. Deixa eu ver aqui. Agora, pessoal, vamos colocar a farinha. Gente, eu não tenho, eu invento, né, essas receitas, então eu não tenho assim a medida exata. Eu vou colocando a medida que eu vejo que vai precisar, né? Os ingredientes à medida que vão precisar. Então, aqui eu bato. Vai precisar mais farinha.
Gente, é uma torta grande, sabe? Não é pequena. Isso aqui. Olha, já tá quase já no ponto desejado. Vou deixar bater mais um pouco. Pronto, agora eu vou colocar um pouco de maisena. Uma xícara mais ou menos. Gente, eu tô mexendo com ele ligado, mas eu tô passando só por cima aqui, né? A gente não pode, ele estando ligado, usar nenhum utensílio que vai até o fundo. Se isso aí, se a gente faz isso, ele pode dar um problema sério, né? Espirrar tudo, quebrar o liquidificador. Então eu tô mexendo, mas assim, ó. Agora vou pôr um pouquinho desse cheiro verde. Devia ter apanhado mais, gente, mas eu apanhei muito pouquinho. Vou botar só metadinha aqui. Bom, pessoal, a massa tá pronta. Então, antes de eu dar continuidade, o que eu vou fazer? Eu vou untar a forma, ligar o forno, né? Para quando eu for colocar, o forno já está quente. E em seguida montar a torta, né? Vamos lá então. Eu ainda não pus o fermento também. O fermento também é a última etapa também do processo. Então, pessoal, eu já coloquei o fermento, né? Coloquei uma colher e meia de fermento, né? Bastante massa. Então, vamos começar a montar a nossa torta de sobras, né? Tudo que tem na geladeira, a gente usa, põe alguns outros ingredientes que não estavam guardados, a gente aproveita tudo. Então, eu vou colocar parte dessa massa. Ó, gente, já tá untadinha. Untei com óleo e farinha. Vou colocar metade. O forno já está quente também. Pronto. Então agora vamos começar pelo frango. Dá uma mexidinha aqui, porque tem um caldinho no fundo. Então, para ele agregar bem, né? Aqui.
passa algum ossinho. Normal, né? Quando a pessoa faz para vender, é lógico que ela tem que ter muito mais cuidado, né? Para não acontecer isso. Porque se acontece, o cliente vai reclamar, né? E vai morder a torta e vai sentir pedacinho de osso, né? Então não pode deixar isso acontecer. Bom, dá uma esparramadinha aqui. Agora, gente, o que eu vou colocar? Aqui agora eu vou vir com a abobrinha. Gente, por que eu coloco essas coisas, abobrinha? Para dar né, para contrabalançar, né? É rica em fibra, né? E faz muito bem para o organismo da gente. Para não ficar só com massa, né? Para a gente não comer só massa. E depois dela cozidinha, ela praticamente desmancha, né? Que ela é novinha. Então ela praticamente vai desmanchar. Então eu sempre coloco o brócolis, sempre coloco uma verdura, né? Couve, já coloquei couve também. Repolho assim, raladinho. Coloco assim qualquer coisa assim que dê pra dar uma contrabalançada, né? Pra gente não ficar só comendo a massa com a proteína, né? Carboidrato e proteína. Então aqui praticamente é um alimento completo. Bom, agora já coloquei a abobrinha. Agora vamos vir com o tomate. Gente, experimentei a massa, ela tá boa de sal. Então eu acho que eu não vou colocar sal nenhum mais, porque eu tenho medo de passar também, né? Ficar salgada e pode não dar muito certo, não ficar muito legal. Eu vou deixar alguns para colocar por cima da massa. Aqui vamos com a cebola. Se a pessoa não gosta de cebola, né, não põe. Ou então, se tem alguém que não gosta, põe raladinha, né? Fica assim bem discreto e todo mundo come. Agora, ó pessoal, isso aqui como eu falei é uma vagem que eu fiz esses dias. Então tem tomate, tem cebola também, né? E os temperinhos normais, né? Então a gente aproveita tudo. E fica uma delícia, gente. Por isso que eu não vou colocar mais sal, porque aqui também já tá temperadinho, né? Então, apesar da abobrinha não ter sal nenhum, ela vai adquirir o sal dos outros ingredientes. Tem um caldinho, mas não tem importância, não. Agora... Olha, gente, eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Molho de pimenta. Quem tem criança que não gosta, então faz mal, melhor não colocar, né? Isso aqui é ketchup também, um pouquinho. É bom que ele dá um saborzinho bom. E aqui, pessoal, eu tenho aqui aqueles sachês de ketchup que vem quando a gente compra lanche, né? Quando a gente compra lanche de casa, geralmente vem. Então eu vou aproveitar também. Todos eles. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que são 8. Esse aqui não cortou legal, não. Daqui a pouco eu corto.
Ketchup também dá um saborzinho também delicioso, né? Qualquer lanche. Aqui. Esse aqui cortou bem pouco. Mais pra cá. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sachêzinhos. Agora aqui eu tenho azeitonas. Um pouquinho de azeitona aqui. Bom da gente comprar azeitona sem caroço, que não dá trabalho, né, na hora de usar. Pronto. Azeitona. Agora, pessoal, eu tô inventando isso aqui, eu nunca fiz, não. Mas a gente tem que ousar também, né? Eu vou quebrar o ovo. Parece que não tá bom. Gente, o ovo quando a gema fica assim, ó, eu não aproveito não, né? Então, ele nem não tá com cheiro nenhum, mas eu não aproveito não. Porque aqui, gente, aqui eu crio galinha, né? Então eu ponho bastante ovos. E então, às vezes, corre o risco da gente consumir os mais novos e deixamos os mais velhos. Então, eu sempre faço assim, né? Ó, esse aqui tá perfeito. Eu abro antes, né? E quando a pessoa vem comprar também, que eu também vendo, eu sempre oriento a pessoa também a fazer assim. Ó, gente, nunca põe direto na receita ou na frigideira, porque pode acontecer dele tá, né, um pouquinho passado e tal, então é bom ter cuidado. Ó, peguei mais 4. Ó, tá ok. Tem que estar na temperatura ambiente, tá gelado, né? Poderia estar na temperatura ambiente. Mas o que eu tirei, até que eu tirei, né? Mas eu achei que não deveria usar. Ó, gente, tá tudo perfeitinho. Vou pegar mais uns 2.
Às vezes eu vejo a pessoa fazer uma receita, né, na internet e quebrar o ovo direto na receita. Eu acho, né, meio arriscado, não gosto de fazer assim não. Pronto. Agora eu já vou com a massa, o restante da massa. Cobrir bem os ovos, né? Onde estão os ovos. Sei lá o que vai dar, gente. Eu nunca fiz assim, não. Mas eu gosto de inventar, né? Vamos ver. Ah, uma coisa eu tenho certeza, eles vão cozinhar, né? Eles vão ficar cozidos. Raspar aqui, aproveitar toda a massa. Eu acredito que não vai ficar sem sal, não. Apesar de eu colocar o tomate, a abobrinha, os ovos, tudo isso não tem sal, né? Mas tem sal na massa, tem sal no queijo, tem sal no frango. Então é preferível faltar do que passar, né? Eu preferi não arriscar. Agora eu vou com o restante dos ovos, do tomate. Eu vou procurar deixar o tomate, gente, em cima do ovo. Agora eu vou com o restante da cebolinha. Poderia ter colhido um pouquinho mais, ia ficar mais bonito até. E o que mais, gente? Ah, o queijinho. Queijinho ralado. Fica aqui, onde você tá indo? E se a gente colocar o ovo assim inteiro no micro-ondas, ele explode, né? Ele explode, faz uma bagunça danada. Agora no forno normal, eu já não sei dizer. Acho que não vai explodir não. Bom, então pessoal, deixa eu chegar aqui. Ó, bonita ela está, né? Faltou um pouquinho mais de verde, se tivesse um pouquinho mais de verde ficaria até melhor. Mas ela tá montadinha, né? Então vamos ao forno
e seja o que Deus quiser, né? O forno eu liguei os dois botões, né, de baixo e de cima, mas agora eu desliguei a parte de cima, né, que é a parte da grelha, para não assar antes da hora. Olha lá, tá no forno e é isso aí, pessoal. Vamos ver o que vai dar minha torta meio inventada aqui, tá bom? Tchau, tchau. Logo, logo eu mostro pra vocês. Tchau. Pessoal, acabei de desenfornar, né? E tá aqui a torta. Vamos ver como que ficou, gente. Vou tirar aqui um pedacinho aqui. Ela já esfriou um pouco, né? Não tá tão quente mais. Vamos ver, olha, gente, tá macinha, ó. Tá bem macia, né? Então vamos ver como que ficou essa torta. Macia ela está, cheirosa também. Só que ela sai certinho quando ela tá totalmente fria, né? Quando ela tá um pouco quente ainda, ela às vezes quebra na hora da gente cortar. Vamos ver aqui, gente. Vamos ver o que aconteceu com o ovo, né? Que eu coloquei cru. Ai, não queria quebrar, gente. Eu vou só um minutinho. Então, pessoal, aqui eu procurei tirar um pedacinho que tinha o ovo, né? Ó, ele tá cozido. Olha lá, tá vendo? Ele tá cozido, ó, a gema tá toda cozidinha, certo? E então deu certinho, gente, do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava. Agora vamos experimentar um pedacinho aqui e eu já falo pra vocês como que ficou. Gente, tá muito bom, né? O tempero tá maravilhoso. Não ficou salgado, né? E nem sem sal. Como eu disse, eu não pus mais sal, porque já tinha colocado na massa, tinha colocado o frango, tava temperadinho, então eu não quis colocar mais. Sal é o seguinte, gente, antes faltar do que sobrar, do que passar, né? Porque se faltar, a gente consegue colocar. Agora, se passar, não tem como tirar, né? Depois de pronto. Então, aqui, gente, ó. O ovo ficou normal, do jeito que eu imaginei mesmo, né? Tá bem cozido, né? Tanto o ovo, tanto a gema quanto a clara. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada, tá? Por vocês terem assistido. Fiquem todos com Deus. Ó, ficou uma massa muito maravilhosa. Ó, certo? Fofinho. E ele ainda tá meio quente ainda, né? Quando ele esfriar, ele vai ficar mais firminho ainda. Mas tá tudo ok, gente. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!